Fala moçada, beleza? Bruno Formiga aqui na área. É o seguinte, Daniel Alves anunciado oficialmente como reforço do São Paulo. Já era algo que o Arthur Quesada tinha trazido numa edição do De Placa, que a coisa estava muito bem encaminhada e avançando. Lembrando, o Daniel Alves chega depois do fechamento da janela. Mas por que, Bruno Formiga? Essa janela fechou? Porque isso vale para os jogadores que estão com contrato com algum clube. Então, de fato, a janela fechou no dia 31 de julho para quem tinha contrato de fora para dentro do Brasil. Daniel Alves já tinha rescindido o seu contrato com o Paris Saint-Germain e estava livre. Portanto, ele não se encaixa neste fechamento de janela. O Daniel Alves estava curtindo alguns dias de férias no Ceará, esteve inclusive com o Oswaldo, atacante do Fortaleza, e lá ele já estampava o sorriso de quem voltava para o futebol brasileiro e vestiria a camisa do seu clube de coração. O Daniel Alves já falou algumas vezes que é torcedor do São Paulo, inclusive o vídeo de anúncio oficial é muito legal porque remete à juventude, à infância do Daniel Alves, às glórias do São Paulo em Libertadores e em Mundial, o que cativou muito o garoto baiano Daniel Alves a escolher o São Paulo como o seu clube do coração. E na prática, o São Paulo faz uma das grandes contratações da sua história e uma das grandes contratações da janela do futebol brasileiro, se não a maior. Estamos falando de um jogador capitão e titular da seleção brasileira neste momento, campeão da Copa América e o jogador mais vencedor da história do futebol, chegando no clube mais vencedor do futebol brasileiro ou um dos clubes mais vencedores da história do futebol brasileiro. Então é um casamento enorme e que pode devolver o São Paulo nos trilhos de títulos e grandes conquistas. O torcedor do São Paulo se desacostumou recentemente a comemorar grandes trunfos e a volta para o futebol brasileiro e a contratação do Daniel Alves, isso acaba dando ao torcedor do São Paulo um retorno enorme de autoestima e uma confiança de que um time que está caminhando para virar muito competitivo ganha agora o brilho de um jogador tecnicamente muito acima da média e taticamente raríssimo. O Daniel Alves é um cara de inteligência do que acontece no jogo que não são muitos que tem, não só jogadores na lateral, jogadores em qualquer função do campo. Então o que o São Paulo traz é a excelência plena para completar uma função que era carente, tanto que quem jogava era o Hudson, que nem lateral de origem é, mas convenhamos, não fazia um péssimo trabalho, porém não era brilhante na função de lateral. O Daniel Alves chega para ser titular e referência do time em qualquer função de construção, seja no meio, seja na lateral, seja jogando aberto na linha de meio campo. Então o São Paulo vai muito bem no projeto, que convenceu financeiramente e esportivamente o Daniel Alves e tocando no coração do ex-jogador de Barcelona, de Juventus, de Paris Saint-Germain, de Sevilha. Uma carreira consolidada, altamente vitoriosa no futebol europeu, mas que entendeu que não havia ali nenhuma proposta que brilhasse o seu olho. O Daniel Alves na Europa não precisa provar mais nada para ninguém. E ele queria contratos mais longos. O futebol europeu não estava afim de dar esses contratos mais longos para o Daniel Alves. O São Paulo topou um vínculo mais longo. Portanto, o Daniel Alves volta para ficar num alto nível no futebol brasileiro, seguir próximo do Tite e da seleção, seguir sendo desafiado, porque agora, ao contrário do que ele já fez na Europa, ele tem novos desafios de reerguer um clube extremamente vencedor e de ganhar competições que o Daniel Alves não ganhou. Nos títulos que o Dani tem na sua carreira, você tem lá, por exemplo, 2 edições de Copa do Nordeste, mas o Daniel Alves não ganhou Libertadores, o Daniel Alves não ganhou o Campeonato Brasileiro, o Daniel Alves não tem Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, que inclusive é um título que o próprio São Paulo não tem. Portanto, há muitos elementos aí para essa contratação ser ótima para o São Paulo, isso não se tem dúvidas, mas ser excelente para o próprio Daniel Alves, porque eu acho que tem vários desafios aí para ele. E o São Paulo como elenco, é um elenco que pode ser mais competitivo e melhor do que está apresentando, há uma evolução, é verdade, e o Daniel Alves só puxa para cima todo mundo, porque é um cara altamente profissional, um líder nato, tecnicamente só tem a agregar, toma pouquíssimas decisões erradas dentro do campo. Então acho que o São Paulo sobe muito de patamar para brigar neste momento entre os 5 melhores do Campeonato Brasileiro. Ele já está nessa posição. O Daniel Alves pode ajudar a consolidar este lugar para que no ano que vem, em 2020, o São Paulo esteja de volta e forte na Copa Libertadores. O São Paulo foi muito bem na sua janela.
foi certeiro, contratou um cara que seria titular em qualquer equipe do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Portanto, São Paulo e o São Paulino têm muito a comemorar. E acho que nós, como um todo, enquanto amantes do futebol brasileiro, a gente tem tudo para bater palma, porque vai ser muito legal ter esse cara jogando no nosso quintal. Aproveita você, se inscreva no canal do Esporte Interativo, toca na notificação, deixa o seu like, deixa o seu dislike, sugira temas. Temos muitos quadros e muitos canais, inclusive, porque não é só o Eizão, né? A gente tem o de placa, tem o de sola, tem o Desafiei. É muito produto, meu chapa, para você no YouTube. Portanto, se inscreva, toque na notificação e volte sempre. Tamo junto, é nóis.